Ó, escaleta, né? É mais uma ferramenta da escrita criativa. Eu vou usar alguns termos aqui que talvez muitos de vocês não saibam, né? Escaleta, escrita criativa, protagonista, talvez algo que vocês nem tenham pensado. Então, sempre eu vou falar de uma maneira bastante didática, né? Mas, ao mesmo tempo, lembrando que essa aula faz parte de um curso, né? Já essa, não sei, com certeza, não seria, com certeza, uma das primeiras aulas, ela já vai estar bem no meio, mas eu não me incomodo em voltar, tá bom? E explicar para que vocês entendam os conceitos. Escaleta é um conceito da escrita criativa, do teatro, do cinema, que nada mais é do que uma organização. A escaleta tem a ver com uma organização do enredo. Então, escaleta tem a ver com organização. Aí alguém pode pensar, mas eu não quero organizar o meu texto, eu quero deixar o meu texto fluir, sem nenhuma amarra, sem nenhum pensamento. É uma escolha que você tem, né? E eu realmente encorajo com que os meus alunos façam exatamente isso. Eles explodam, né? Eu chamo de explosão, onde a gente não se preocupa com nenhum pensamento, a gente simplesmente põe no computador aquilo que está tocando o coração. Né? Mas em algum momento, por isso que eu digo que essa não é uma das primeiras aulas, a gente precisa organizar. E a escaleta, ela ajuda a organizar. Mas ela não ajuda a organizar qualquer coisa. Ela ajuda a organizar o quê? O enredo. Então a gente precisa saber o que é o enredo, né? E a escaleta, ela pode acontecer antes ou depois do enredo pronto. Então, por exemplo, eu posso começar uma história pela escaleta, e eu vou falar o que é a escaleta, ou eu posso fazer a escaleta depois que eu estou com o enredo pronto. Eu, César, só um segundinho. Eu, César, prefiro usar a escaleta depois que eu estou com o enredo pronto. Certo? Eu, César. Oi, Mercedes, tudo bem? Eu, César, prefiro. Sim. Eu, César, prefiro usar a escaleta depois que eu estou com o enredo pronto. Mas, para algumas pessoas, é melhor fazer a escaleta antes. Aí depende da característica de cada um. Gente, a escaleta, né, nada mais é do que a gente mostrar numa lista, é uma escaleta. A gente vai contando assim algumas ações do nosso livro, certo? É basicamente isso. É algo bem simples mesmo, ó. Então eu já falei para vocês como que eu prefiro, né? Bom, mas se a escaleta é a organização de um enredo, a gente precisa saber o que é um enredo. Né? Então, esse tipo de aula que eu estou dando, esses cursos que eu dou, eles são para quem escreve histórias para as crianças. Não são para as pessoas que escrevem livro-imagem. O livro-imagem não tem história. Então, se não tem história, não necessariamente ele tem acontecimento. Pode ser um grande painel poético, não necessariamente ele tem uma trama, não necessariamente ele tem um conflito, ou tem um cenário, certo? Ele não tem, às vezes não tem nem personagem. Às vezes é um jogo de palavras com ilustração. Esse trabalho que eu faço aqui é para quem escreve histórias. Então, se você tem uma história com trama, com conflito, com cenário, com personagem, na qual, se você tem uma história na qual acontecem coisas, esse instrumento que é a escaleta, ele vai te ajudar. Então, o enredo é quando você tem acontecimentos. Acontecimentos estão relativos às ações. Então, o enredo ele pode acontecer tanto na linha horizontal, onde o personagem entra, o personagem faz, o personagem trama, o personagem acontecem coisas no enredo, e o ideal é que essas coisas aconteçam partindo do próprio personagem, certo? Não do nada, né? É legal quando o personagem conquista isso.
Quando tem conflito, lembrando que conflito não é violência, o conflito na literatura infantil é fundamental, é quando o personagem quer uma coisa e o cenário proposto, né, ou um antagonista, que pode ser a mãe dele, não precisa ser um vilão, né, não acontece, o menino quer colher goiaba no pé da árvore do vizinho, mas não deixa, ou o próprio vizinho não deixa. Então, assim, é quando você tem um conflito, e é a estruturação, é a estrutura para os personagens caminharem. Isso é bonito a gente pensar no enredo. O enredo é a estrutura para os personagens caminharem. É a estrada que a gente vai preparar para os personagens caminharem. Gente, eu vou pedir para vocês, por gentileza, desligarem o microfone, por favor. Depois a gente abre para pergunta, com certeza. Certo? Então, esse é o enredo. E a escaleta vai estruturar exatamente isso. Agora, ela não estrutura o enredo de qualquer maneira. Por quê? O enredo, gente, ele serve aos personagens. Não é o contrário. Se a gente tem um enredo, ou seja, o que acontece na minha história? Na minha história, o menino vai fazer uma viagem, depois ele encontra um pato no meio do caminho, aí depois ele vai acampar com os amigos, depois a avó vai buscá-lo no domingo à tarde. Isso é um enredo, são os acontecimentos da tua história. E esse enredo ele tem que estar servindo aos personagens. Mas quais personagens da história? A quais personagens o meu enredo vai servir? Ele vai servir a todos os personagens? Não. O enredo vai servir a um personagem, que é o protagonista. Ah, mas eu nunca pensei no protagonista da minha história. Gente, uma história que tem trama, acontecimento, conflito, é interessante que tenha um protagonista. E o que define um protagonista da minha história? Se você nunca pensou nisso, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é exatamente para isso. Esse trabalho é para a gente parar para pensar naquilo que a gente nunca pensou, né? O que define um protagonista? O que define um protagonista é aquele personagem que mais muda de qualidade dentro da história. Então, por exemplo, o personagem que entrou de um jeito e saiu de outro, alguma coisa aconteceu com ele. E que é interessante que ele mesmo cave essa coisa, certo? Isso que é o importante do protagonista, é ele mudar de qualidade. Então, por que é importante você saber quem é o protagonista da tua história? Porque se você tem uma história num grupo de alunos, por exemplo, de amigos, né? É muito comum quem escreve história para criança ter um grupo de escola, de clube, de qualquer coisa assim, com 3 ou 4 personagens. E se você não sabe quem é o protagonista, você vai dar mudanças de qualidade para todos eles, por igual. O que acontece? O seu protagonista vai enfraquecer. Então é importante a gente saber quem é o protagonista. E olha só que pergunta interessante. O que acontece quando eu não sei quem é o protagonista? É exatamente isso. Ele enfraquece e o enredo não anda. É tudo intercalado. O enredo, ele dá a base para os personagens caminharem, inclusive o protagonista. Se eu não sei quem é o protagonista, o meu enredo não vai estar servindo a ele. Né? Então eu gosto de colocar essa imagem aqui. O protagonista é o maior, a história não é sobre um enredo. A história não é sobre um enredo, a história é sobre um personagem. Certo? É um personagem que faz alguma coisa. Isso é muito legal a gente saber disso, gente. A diferença entre a gente escrever uma história pensando no enredo e escrever uma história pensando no personagem. Então, se você fala assim, a minha história é sobre sei lá, por exemplo, a minha história é sobre o modo de vida das crianças de antigamente. Isso não é uma história sobre um personagem. Isso é uma história sobre a vida dos anos 70, dos anos 80, né? É diferente se você falasse, minha história é sobre uma menina chamada Mariana que descobriu o diário da avó, certo? Então é uma protagonista. Então a gente tem que saber que o livro é mais interessante que ele seja sobre um protagonista. Não tira a importância do enredo, mas a gente coloca o enredo no lugar dele, né? Servindo ao protagonista sempre. E aí, na literatura infantil, gente, essa pergunta é a mais importante.
O seu livro é sobre um tema ou sobre um personagem? Nós que escrevemos livro para criança, a gente sabe que tem um grande problema, que é a gente tende muito a escrever um livro sobre um tema. Então, o meu livro é sobre como a criança vai lidar com o luto. O meu livro é sobre como as crianças vão fazer coleta seletiva no mundo contemporâneo. O meu livro é sobre como eu vou trabalhar os sentimentos e as emoções das crianças. O meu livro é sobre... A gente fala do livro sobre o tema. Mas, na verdade, isso é para o professor, não é para o aluno. E a gente está escrevendo para criança, a gente não está escrevendo livros para professores, certo? A gente está escrevendo livro para criança. Se você está escrevendo livro para professor, sim. Como trabalhar sustentabilidade em sala de aula. Esse é um livro para criança. Um livro para o aluno é... O livro é sobre... Eu vou dar um exemplo do meu livro, vai. O Anel da Tartaruga. Né? É um livro de uma tartaruga que, quando o filhote... Ela entrou num anel de garrafa PET e ela está com a cintura deformada, certo? Ela tem a cintura deformada. Então, um professor, quando pega esse livro, ele fala assim, nossa, esse livro eu vou trabalhar a sustentabilidade, o lixo marinho. Isso é a visão do professor. Isso é a visão, Rodolfo, do divulgador lá da editora, entendeu? Nossa, esse é um livro para trabalhar a sustentabilidade. Para a criança, não. Para a criança, nossa, é o livro da tartaruga Juliana, ou seja, um personagem, a protagonista, que não consegue tirar o anel dela. Ou que descobre que ela não tem uma joia, porque ela achava que ela tinha uma joia, e ela tem lixo. Ela achava que o corpo dela era moldado, era bonito, e na verdade o corpo dela é deformado. Então, a criança vê a personagem. O adulto vê o tema. E a gente sabe que quem escolhe o livro infantil é adulto, então não caiam nesse erro de escrever para o adulto. Saibam com clareza, entendeu? Eu estou escrevendo um livro, sim, que fala sobre sustentabilidade, mas é um livro sobre a personagem, porque eu estou escrevendo para criança. Então, eu sei que o livro é sobre a tartaruga Juliana. Não é, quer dizer, a professora vai falar, é um livro que ela pega o livro e fala, eu vou trabalhar com os meus alunos sustentabilidade, que está no capítulo 4, do quarto trimestre do livro tal. Isso é a fala da professora. A fala do aluno é, uau, como sofreu essa tartaruga. Então, isso é muito importante a gente saber a diferença, inclusive na hora de colocar na escaleta, né? Não cair, a escaleta não é sobre o tema, a escaleta é sobre o personagem. Ó, pensar na escaleta, que é uma organização, é pensar nas ações de quem? Porque a escaleta que a gente está falando agora é a escaleta de ação. Ação, o que é? Fez, pegou, abriu, entrou, escondeu, isso é ação, né? É ação de quem? Não é de qualquer um. É o primeiro tipo de escaleta de ações, são as ações do protagonista. Não é do tema. Até porque se você for fazer escaleta do tema, você não vai conseguir. Entendeu? Se você for tentar fazer uma escaleta, dividir o teu enredo sobre o tema, você não vai conseguir. Por isso que é importante fazer a escaleta. E o tipo de escritor que escreve muito pensando em tema, talvez seja mais interessante começar com a escaleta antes do enredo. Eu vou falar de novo porque acho que isso é um pouco complexo. Né? Tem duas maneiras de você fazer a escaleta. A que você começa a fazer antes de começar a escrever, né? Que é um tipo, né? Eu particularmente prefiro fazer depois, e aquela que você faz depois. Se você é o tipo de autor que pensa muito em tema, se eu te perguntar, seu livro é sobre o Kátia, seu livro é sobre o quê? Você vai falar, meu livro é sobre como as crianças vão trabalhar a cultura de paz. Então, é tema. Eu sei que a Kátia, não sei, né, Kátia? Estou só dando exemplo. Eu sei que a Kátia gosta de tema. Aí eu pergunto para a Vilma, Vilma, seu livro é sobre o quê? Ah, meu livro é sobre uma menina que foi morar com a avó. Pronto, eu sei que a Vilma fala de personagem, né? A Vilma não é muito do tema. Aí eu pergunto para Iris, Iris, seu livro é sobre o quê? Ah, meu livro é como a criança deve respeitar o professor. Então a Iris é a que faz o tema. Dá para entender a diferença entre quem escreve sobre o tema e o personagem? É visível, gente. A gente pega um livro e sabe na hora. Esse é um livro sobre tema ou sobre personagem. Se você é um tipo de escritor que gosta de tema, meus livros sempre são uma pegada para o professor. Tem essa coisa? Não tem problema nenhum, isso é válido. Mas saiba que um exercício que pode te ajudar muito, é fazer a escaleta antes do
do enredo, porque você vai ser obrigado a pensar nas ações. E o tema não tem ação. O tema é o que você acha do mundo, o que você acha da vida, o que você acha, você é autor, o que acha que a criança deve fazer. Certo? Então, se você é esse tipo de autor, comece pela escaleta de ação, que vai te convidar a pensar no enredo, porque muitas vezes você nem pensou no enredo. Então, a escaleta, gente, ela vai te ajudar a pensar no enredo, a organizar o enredo, entendeu? Se você não conseguir fazer uma escaleta de ação do protagonista, ou seja, se você não conseguir colocar as ações do seu protagonista em ordem, podem estar acontecendo algumas coisas. A primeira, você está escrevendo um livro de tema, não de personagem. E aí, no nosso caso, eu vou te convidar o tempo inteiro para escrever um livro de personagem, porque antes de o professor falar, este é um livro no qual eu vou trabalhar o luto com os meus alunos, eu quero que a criança fale, esse é o livro da Maria Cecília, que perdeu o avô. É aí que a gente tem que chegar, certo? O tema ele vai estar depois disso, não na frente. Essa é a confusão que a gente pode fazer. Então, se você não conseguir fazer uma escaleta de protagonista, com certeza o seu livro está sobre um tema, ou você não sabe quem é o protagonista. Então, a primeira coisa, não adianta fazer escaleta. Você tem que saber qual que é o seu protagonista e como que esse enredo vai servir ao protagonista, né? Parece um pouco óbvio isso. Exemplo de uma escaleta, ó. João descobre que vai passar o final de semana na casa do avô. Gente, é escaleta de ação. Então, ele descobre que ele vai passar o final de semana na casa do avô. Ele tem uma descoberta. O avô diz que não pode entrar no sótão. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando de nada subjetivo. É uma escaleta de ação. O avô falou, não entra no sótão. Se ele vai falar isso em diálogo, se ele vai falar em primeira pessoa, se ele vai falar em terceira pessoa, se vai ser um narrador que vai contar, não tem a menor diferença para a escaleta. A escaleta é uma forma de organizar o enredo. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa organizar as ações do protagonista. E todas essas ações têm que estar ligadas ao protagonista, não aos outros personagens. Então, por exemplo, o avô está falando aqui, né? Que ele não pode entrar no sótão. Não pode quem? O menino, né? O João. Porque o avô, numa escaleta, não poderia falar assim: o avô diz que a mãe do João não pode fazer pipoca com cúrcuma. O que tem a ver com o enredo? Nada. Então tem que ter a ver com o enredo, né? Aí João, de madrugada, descobre que tem um cadeado com senha. Olha lá. Então, por exemplo, se ele vai sair da cama sorrateiro, se ele vai usar a lanterna do celular, ou a lanterna do avô, se ele vai botar o celular para despertar, ou ele vai acordar com as galinhas, isso não tem diferença aqui, não tem importância aqui. É para você entender qual é o caminho do personagem. Aí ele procura a senha do cadeado na cabeceira, do avô, na cozinha, enquanto o avô está fazendo bolo, e na oficina de ferramenta. Isso é uma escaleta de ação. Não é nada além das ações que acontecem. Não vai ter um diálogo aqui. Não vai ter uma fala de um narrador. É escaleta de ação. É o tempo inteiro a gente pensando nas ações do personagem. Nas ações que ele promove, que ele faz, ou nas ações as quais o provocam e ele vai. Isso que é um protagonista, gente. O protagonista é quando não é aquele que mais fala, é o que mais muda de qualidade. Mas as ações estão ligadas a ele. Certo? Então, esse é um exemplo. Ele descobre que vai passar o final de semana na casa do avô, ele diz que não pode entrar no sótão, ele descobre que tem um cadeado com senha, ele procura a senha do cadeado. É assim. Você entende quando eu falo assim, se você é um autor de tema, você não vai conseguir fazer isso. Então, a escaleta vai te chamar ao protagonista. É um convite, né? Lembrando que essas ferramentas de escrita criativa, elas são convidativas. Se você não... Você vai... Eu digo assim, né? Para quem estuda comigo. Faça o exercício, no sentido de que descubra essa escaleta. Experimente, se possível, escrever. Aí depois você vai ter a opção de escolher. Ah, gostei. Pô, ficou legal, cara. Então, o meu livro de tema agora baixou o tema, subiu o personagem. Que legal. Ou você pode falar assim, não curti, eu quero manter o meu livro de tema porque a minha amiga psicóloga gostou e vai adotar na escola dela. Beleza. Tá, é uma escolha tua, assim, mas o que eu estou
convidando você para que você tenha escolha. Eu quero isso e eu tenho duas possibilidades, né? Tão bom quando a gente tem duas possibilidades na vida ou mais, né? Pior é quando a vida não nos dá possibilidades. Na escaleta de ação, não tem. Não tem. João diz que vai. Ele diz que vai coisa nenhuma, ele vai. Na escaleta de ação, não tem. O avô pensou que poderia. Não tem. Na escaleta de ação, não tem. João, de madrugada, gostaria de descobrir a senha do cadeado. Não tem. E também ele não sonha nada. A escaleta, quer dizer, sonho ainda tem uma zona aí que dá para encaixar. A escaleta de ação é ação. Vocês estão entendendo, gente? É o que ele faz ou que o mundo daquela história proposto, dentro de uma verossemelhança, provoca ele. Né? E a escaleta vai te ajudar a fazer a magia da literatura, gente. Que tem no curso, né, as aulas, tudo dentro do enredo. Quem é meu aluno sabe que eu falo isso 240 vezes por minuto. Né, Kátia? Tudo dentro do enredo. Né? Nenhuma informação, nenhum cenário, nenhum personagem, nenhuma vírgula fora do enredo. Por isso que a escaleta vai te ajudar. Certo? Se para você é importante dizer que a avó do teu personagem é mineira, você vai e para você é importante porque sua avó era mineira, sei lá, você vai criar um mostre não conte, uma ação que a escaleta te ajudou, que coloque essa mineirice da avó dentro do teu enredo. Porque se é apenas uma informação, a avó do fulano era mineira, é uma informação solta. Ela não faz parte do enredo. O que é uma ação que faz parte do enredo? Para você, autor, é importante dizer que a avó é mineira, que a avó é pernambucana, que o avô era funileiro. Qualquer coisa que você queira colocar na tua história, a história é tua, você pode pôr o que você quiser. Mas isso tem que estar dentro do enredo. Não é uma informação. Então, por exemplo, você pode fazer a avó fazendo pão de queijo para ele, dando 3 pães de queijo para cada neto e para ele 8. Então, se você não precisou nem contar que a avó tem preferência para esse menino, o fato dela dar 8 pães de queijo para ele e 3 para cada um, eu já mostrei uma relação entre vó e neto, ou seja, uma ação, o dar pães de queijo a mais, mostra a relação que a avó tem com o menino, a relação de cumplicidade. Ou eu faço o menino fazer o pão de queijo junto com a avó, né, que é a coisa que ele mais gostava, só de sentir o cheiro do pão de queijo, não sei de quem eu lembro da minha avó. Então, assim, coloque o que você quiser na tua história, desde que esteja um enredo, dentro do enredo. E a escaleta vai te ajudar, né? E uma coisa muito importante, pessoal, se você colocou alguma coisa no começo do livro, que a menina tinha medo de baratas, isso não pode estar só no começo do livro. Tem que estar no meio e no fim, porque tem que estar dentro do enredo. Aí a escaleta vai te ajudar. Né? Se você colocou uma coisa, ela subiu na cadeira quando a barata passou em cima da mesa, porque você quis mostrar que ela era medrosa, por exemplo. Pode ser uma escolha tua. Mas isso tem que estar no final, porque senão é apenas uma informação. E se no final apareceu alguma outra coisa, que ele usava sandálias amarelas, no começo tem que ter alguma coisa. Então, antes de você começar a escrever e mudar tudo aquilo que você escreveu, a escaleta vai falar, bom, sandálias amarelas aparece aqui logo no começo, sandálias amarelas aparece aqui no meio, na escaleta. Uma frase e meia. E aparece no fim. Então, eu consigo desenvolver a minha história com muito mais facilidade. Isso é para quem gosta de escrever mais tema do que personagem. Então, vale a pena fazer a escaleta antes de escrever. Aí eu sei que, com certeza, alguém está falando, não é agora. Né? Então, isso a gente... O livro vai estar pronto, está muito enganado. A gente vai revisar o livro algumas dezenas de vezes. Então, a literatura é a arte da reescrita. Eu digo para os meus alunos que eu reescrevo um livro de 30, 40, 50 vezes, no mínimo. Né? Eu aplico a cada releitura, a cada reescrita, nem releitura, né? Porque não adianta reler só e falar, o chinelo amarelo apareceu aqui e não apareceu depois. Não adianta você saber, tem que mudar.
no texto. A cada reescrita, eu vou aplicando uma técnica. Eu aplico a técnica dos diálogos, eu aplico a técnica dos conflitos, eu aplico a técnica do mostre e não conte, eu aplico várias técnicas, né, tudo dentro do enredo, e aí eu vou reescrevendo essa história 30, 40, 50, 80 vezes. É normal que a gente faça isso. Agora, você só vai conseguir fazer tantas reescritas se você tiver ferramentas de escrita criativa. Então, não pense que aqui, ó, não pense que você vai se prender na escaleta. Né? Se você tiver alguma ideia nova no meio do caminho, siga nela. Se você fez a escaleta, o menino foi descobrir o cadeado na casa de ferramenta do avô, no quarto de ferramenta do avô. E lá pelo meio do caminho você descobriu que é mais legal ele descobrir dentro do forno, cara, esquece a escaleta. Vai fazer ele descobrir embaixo do forno, entendeu? Isso é a arte da reescrita. Você muda a tua história. Imagina, gente, eu tive a oportunidade de ver textos do Shakespeare original, do Machado de Assis e do Fernando Pessoa. 3 autores que eu adoro. Todos eles, naquela época, né, um de 500 anos, outro de 100 e tantos anos, eles rabiscavam o tempo inteiro. No meu Instagram tem lá a exposição do Machado de Assis o tempo inteiro, é uma coisa reescrita. Hoje a gente tem computador. Fica imaginando, imagina o Machado de Assis com um computador na mão, o que ele não faria? Os textos dele ficariam 1000 vezes melhor. Claro que sim, gente. Vamos falar que não? Claro, porque ele ia poder mexer quantas e quantas vezes. Eu tive na terra do Shakespeare, lá no Stratford, mostrando os originais deles rabiscados. Eu tive lá em Lisboa, na casa do Fernando Pessoa, vendo os originais dele todos rabiscados. Imagina esses caras com o computador na mão. A gente tem um computador, né? Então não se prenda à escaleta, mas ela pode ajudar. Ó, qual que é a vantagem da escaleta? Né? Vai fazer com que você se solte nas ações. Você já descobriu a ação principal dentro do enredo do protagonista. Você vai soltar as ações. Você vai escrever livre, porque você sabe mais ou menos para onde você pode ir. Isso é liberdade. Você vai se soltar nos diálogos. Você vai descobrir na escaleta o tamanho que você pode dar ao seu narrador, principalmente se você é um autor de tema. Se você é um autor de tema, você geralmente tem narradores muito grandes. Narradores que falam, que explicam, que querem dar detalhes científicos, que querem trazer comprovação científica, de acordo com as novas pesquisas, tudo isso dentro do livro infantil. E a escaleta vai te ajudar a, com todo respeito, botar o narrador no lugar dele, que ele também tem que estar dentro do enredo. E mais ainda, né, gente, que o narrador não é você, né? Muito menos o que você acha do mundo, ou mais, né? Como você acha que as crianças de hoje devem se comportar. Né? Então vamos tomar esse cuidado, assim, que o narrador, a escaleta vai te ajudar a botar o narrador no lugar dele. Né? E não é você. O narrador não é você, ele pode ser um narrador em primeira pessoa. E qual é o espaço dado a todos os personagens? Né? A gente está num grupo de mentoria agora, e uma colega começou um texto dando o mesmo tamanho para todos os meninos, né, do grupo lá. O mesmo. Então a protagonista não crescia. Porque todo mundo era muito profundo, todo mundo era muito interessante. Um bom enredo, lembrando que a literatura não é a vida, né? A literatura é muito maior do que a vida. Um livro é muito legal quando a gente vê a história de um personagem, né? E a escaleta também vai te ajudar a saber estar dentro do enredo, né? E principalmente, né? Eu já dei uma aula, tá lá no curso, né? Se a sua voz vazou. É visível quando a voz do autor vaza. Vaza igual uma torneira pinga. Né? Tem umas que pingam um pouquinho, delicadamente, né? Tudo bem, e tem umas que esguicham com uma VAP, né? Uma pressão. O que é isso? É quando nós, autores, colocamos o nosso conhecimento de especialista em alguma coisa, e eu não estou livre disso de maneira alguma, né? Na voz dos personagens ou na voz do narrador. Então a gente traz para os personagens os nossos valores. E aí, gente, a história não é sobre isso, né? A história é sobre a criança, sobre o personagem, né? Então, não é para se prender, não se prendam a escaleta. E, por exemplo, essa aqui eu prefiro, é usar a escaleta depois do enredo pronto. Eu, como não tenho, eu tenho
assumir para vocês uma coisa. Eu tenho muita facilidade com o enredo, né? Eu não sei se é pela minha característica, por eu ter feito dramaturgia, por ter lido muito teatro, eu crio enredos assim com muita facilidade. Mas a minha dificuldade é com os personagens. Assim, então é algo que eu paro muito mais para analisar se eu estou aprofundando os meus personagens de uma maneira mais interessante do que o enredo. Então, esse tipo de escaleta depois do enredo é a que eu uso. Que nada mais é do que separar por capítulos, mesmo que isso não tenha depois no livro, os principais acontecimentos da minha história. Então, eu vou separando lá. Fulano, esse capítulo vai ser assim. Eu já escrevi, né? É diferente do outro. Júlio entra na sala, o livro lá que eu fiz agora. O João volta para a sala de robótica e fala com o robô. Certo? Isso é um título do enredo. Aí, assim, todos os amigos, o título, né? Os amigos de João vão à sala de robótica ver o robô dele. Aí o outro é, por exemplo, a professora chama João para a sala. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu quero saber o tamanho que eu dei naquela minha escrita impulsiva. Porque a escrita, gente, ela não nasce pensando em tudo. Eu, particularmente, gosto de escrever explodindo. Eu não penso em nada, eu não penso nem se o porquê é junto ou separado. Eu não penso. Eu solto a mão e vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Mas essas escaletas, depois do enredo pronto, me ajudam a entender. A entender o quê? Se a minha história é sobre uma menina que sofre por não ter dinheiro para comprar um celular, então essa é a minha história, né? É sobre uma menina que sofre por não ter dinheiro para comprar o celular. A história é sobre ela, nessa situação. Aí imagine que eu fale que essa história se passe em João Pessoa, na Paraíba. E eu começo a descrever a praia de João Pessoa, começo a descrever que as pessoas tomam água de coco na beira do rio, da praia, eu começo a descrever os ônibus passando na orla de João Pessoa, e eu gasto uma página falando do cenário de João Pessoa. E para falar do conflito da menina, eu gasto 2 parágrafos. Ora, a minha história é sobre uma menina que não tem dinheiro para comprar um celular. Não é sobre a orla de João Pessoa. Então, eu fazer a escaleta, depois que eu escrevi, eu vou falar, peraí, eu vou reduzir essa orla aqui de João Pessoa e vou aumentar essa menina. Reescrita. Não é releitura, é reescrita. Se a história é sobre um menino que não quer cortar o cabelo, essa é a minha história. Vou escrever uma história sobre um menino que não quer cortar o cabelo. Esse eu tenho um lugar de fala para dizer, né? Hoje, tudo lugar de fala. Então, história sobre um menino que não quer cortar o cabelo. Aí eu vou falar sobre o conflito do cabelo em 8 linhas. Mas eu vou usar 44 linhas para falar que a irmã gosta de chupar sorvete de morango. E a irmã é brincalhona. Entende? Então aí eu vou ver o nome do meu capítulo. Menino saiu correndo do salão, né? A mãe ficou com a tesoura na mão e o menino saiu. O menino se escondeu embaixo da cama. 4 linhas. Aí ele tinha uma irmã que adorava dar pirueta. Gente, o livro é sobre a irmã que dava pirueta ou sobre o menino que quer cortar o cabelo? Ah, o meu livro é sobre tudo. Não é. Não é. Se o seu livro é sobre tudo, você vai botar na escaleta e vai falar, você vai fazer o livro ou do menino que não quer cortar o cabelo, ou da menina que quer sorvete de morango. Ou, se tudo tem que estar, tudo tem que estar dentro do enredo. Aí você vai ter que fazer uma relação do sorvete da menina de morango com o cabelo do menino que não quer cortar, entendeu? Vantagens da escaleta, colocar o narrador no lugar dele. Gente, lembrem isso. Literatura não é sobre os personagens. Desculpa, literatura é sobre os personagens. Não é sobre você, nem sobre o que você acredita do mundo, nem sobre o que você acha como as crianças devem se comportar hoje. Entendeu? Tudo isso que você acha do mundo, os teus valores, ou no meu tempo era assim, porque eu fui criada subindo em árvore, eu gostava de ouvir as histórias do meu avô, como se tivesse um dedo apontando na cara da criança. Hoje você só fica no celular.
Hoje você não sabe da pirueta. Cuidado, porque a literatura não é sobre isso. Né? Para escrever livro, eu sempre falo isso, a gente tem que ter muita humildade, porque a gente não está escrevendo de um lugar de fala, por mais que você seja uma pedagoga que deu aula há 25 anos. Cara, se eu estivesse escrevendo um livro para um homem de 50 anos, que está vivendo o conflito da vida contemporânea de conta, de companheirismo, de não sei o quê, eu falo para o meu igual. Eu falaria com muita naturalidade sobre os meus problemas da minha vida pessoal, certo? Porque eu estou vivendo isso. Está aqui, ó, pulsando na minha vida. Quando eu escrevo sobre uma criança que não quer cortar o cabelo, gente, eu tenho que me transportar para essa criança que eu fui, medrosa. Não é fácil. Então, a literatura não é sobre a gente, é sobre o personagem. E aí a escaleta ajuda demais, né? E a escaleta, gente, ajuda a colocarmos a técnica mais importante da literatura, que é o mostre e não conte. Se você não conhece essa técnica, você tem que conhecer. Né? Você que escreve livro para criança, por que eu afirmo que você precisa conhecer essa técnica? Porque é como se você falasse assim, que tem um engenheiro que não sabe misturar, não sabe fazer o cálculo de ferro e areia, e cimento e pedra. Entendeu? Você vai chamar um engenheiro de construção civil para fazer uma coluna na tua casa e ele não sabe esse cálculo? É o básico da engenharia. Sabe, o básico da culinária é cortar cebola. Você vai comer com uma pessoa que não sabe picar uma cebola? Então, assim, mostre e não conte é a ferramenta mais importante da literatura infantil. Não vou falar sobre ela aqui, vai ter aula agora dia 21, mas ela leva o leitor a ter uma experiência imersiva, muito mais convincente. Ela não apenas descreve o que nós, autores, achamos importante. A vantagem é que os leitores vão interpretar os personagens de acordo com as próprias experiências. E não aceitar aquilo que a gente quer dizer. Né? A literatura não é sobre enfiar a goela abaixo alguma coisa. Um exemplo bem simples do Mostre e Não Conte, contar é dizer, João está feliz. Eu quero, como que se eu estivesse pressionando o leitor a aceitar que o João está feliz naquele momento. Eu não dei nenhuma experiência nem para o João, nem para o leitor da felicidade dele. Eu quero que ele engula, goela abaixo. João está feliz. Não. Então eu mostro o João dando pirueta na grama. Eu não preciso nem dizer que ele está feliz. Eu apenas mostro ele dando pirueta. Então, a escaleta vai ajudar você a mostrar muito mais. Né? E aí tem que estudar. O Mostra Não Conte realmente tem que estudar. Aí alguém pode falar, gente, mas aí o meu texto vai ficar muito grande, né? Não tem problema nenhum, gente, em ter muito texto para histórias para crianças pequenas. Nenhum. E, ao mesmo tempo, nem todo livro com pouco texto é necessariamente para criança menor. Nem todo livro que tenha pouco texto, livros e imagens, são necessariamente para crianças pequenas. Tem livros e imagens lidos em segundos, terceiros anos. O meu livro, O Anel da Tartaruga, que tem 40 páginas, olha, é um livro com muito texto, né? Muito texto. Ele é lido no Infantil 3 e no primeiro ano direto. E quantos outros exemplos eu poderia dar? São maneiras diferentes de ver a literatura, entendeu? Lembrando, gente, o livro não é sobre alguma coisa. Não é sobre um tema, não é sobre ele é sobre um personagem que vive uma experiência, né? E lembrando que a intenção do personagem não é a sua intenção. Né? Então, cuidado com os personagens perfeitos, demais. Então, agora, meus amados, eu vou parar a gravação e a gente vai, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente faz uma pergunta. Ué, não gravou? Ah, não acredito. Ah, não, gravou, tá gravando. Está sendo gravado. Parar a gravação.